Tudo bem, gente? Eu estou aqui fazendo. Estava pensando em fazer alguns vídeos para ajudar quem está na área de programação, que não consegue entender muito bem ainda o Visual J, está começando agora e espero ajudar de alguma maneira. Por exemplo, vou fazer algumas questões para poder explicar do meu jeito. Espero ajudar um pouco. Enfim, ó, esse aqui é o Visual G para quem não conhece, né? E eu vou fazer essa questão aqui, passo a passo, devagar, tentando explicar do jeito que eu consigo explicar. Então, vamos lá, né? Temos aqui o seguinte, ó. Foi feita uma estatística em 5 cidades brasileiras para coletar dados sobre acidentes de trânsito. Foram obtidos os seguintes dados: o código da cidade, número de veículos de passeio, número de acidentes de trânsito com vítimas. Deseja-se saber qual o maior e o menor índice de acidentes de trânsito e qual o código da cidade. Qual a média de veículos das 5 cidades juntas e qual a média de acidentes de trânsito na cidade com menos de 2.000 veículos de passeio. É um pouco complicado, tem várias pedindo um monte de coisa, mas enfim, vamos lá. Primeiro, aqui ele diz o código da cidade, número de veículos de passeio, número de acidentes de trânsito. Ele está querendo que imprima isso na tela e ele vai ler esses dados, né? Então vou colocar aqui escreva. Se o vídeo ficar um pouco longo, vocês podem pular, porque eu não vou fazer cortes nenhum. Escreva. Você pode fazer assim. Digite. Aí você pode colocar leia. Você pode, por exemplo, CD, código, abreviação. À medida que você for colocando aqui, é bom colocar lá já a variável. No caso, código, normalmente código não é número quebrado, é inteiro, né? Aí você já põe. Aí você vai acrescentando à medida que for você sentir necessidade. Número de veículos de passeio. Você pode colocar. Escreva. Leia. NV, número de veículos, por exemplo. Normalmente o número de veículos também é número inteiro. Não tem como você colocar metade de um veículo. Assim, número quebrado. E número de acidentes de trânsito com vítimas. Não esquecer sempre colocar as aspas duplas e fechar o parênteses, obviamente. E eu posso colocar, leia, números acidentes. Você pode simplesmente pôr um A. Eu gosto de colocar as variáveis bem simples, mas você pode colocar do jeito que você achar melhor, obviamente. Também inteiro, né? Ok, depois. Ele quer saber qual o maior e o menor índice de acidentes. Antes de você pensar em qualquer coisa, você coloca logo o que vai ser impresso na tela ao final do procedimento. Então você faz logo a parte mais fácil. Eu prefiro fazer assim.
Aí depois você deixa a parte mais chata pro final. Maior. Você pode colocar, ó, o maior índice de acidentes é. Aí você, por exemplo, você deixa por enquanto vazio, que você depois vai ter que colocar alguma variável aqui dentro. Ó, o maior índice. Aqui é escreval, né? Porque senão ele vai colocar tudo na mesma linha. Você pode puxar assim. Vou apagar aqui. Ok, esse aqui é o maior. Depois você faz a primeira parte, até que depois fica mais fácil porque você acaba copiando e colando, pelo menos eu gosto de fazer assim. Eu coloco um escreval aqui para poder dar um intervalo, não ficar tudo grudado. Ó, esse é o maior, agora o menor. Ok. O que mais que ele quer? Ó, o maior e o menor índice de acidentes. Ok, já foi. Qual a média de veículos, ou seja, das 5 cidades juntas? Ok, aqui. Aqui depois você põe a variável, você vai fazer o procedimento todinho, depois você coloca, você deixa só organiza para poder depois você fazer, só acrescentar o que está faltando. E aqui. Aí você coloca aqui um escreval para poder deixar o espaço, não é bom deixar grudado, fica meio estranho, mas também. Ok, agora sim, agora vamos para a parte mais complicada, né? Pois é, temos aqui o seguinte, como a gente vai raciocinar em cima para poder fazer, né? Primeiro, para saber o maior, o menor, primeiro são, se eu não me engano, 5 cidades, isso, 5 cidades brasileiras. Você vai usar, eu vou mostrar aqui como é que seria no enquanto, que é uma estrutura de repetição já conhecida, eu acho que muita gente já conhece, ficaria assim. Como são 5 cidades, vou colocar enquanto. Você pode colocar uma variável conticidade, chamar de CC, por exemplo. Aí você acrescenta logo aqui, conticidade, enquanto essa variável for menor
menor ou igual a 5, faça bom, ele vai ter que repetir isso para 5 cidades, então na realidade você tem que colocar essa parte aqui dentro e ele vai repetir isso aqui 5 vezes. Que negócio você apaga aqui. O conte, ele tem que começar com um valor. Então, colocar aqui do lado de fora igual a 0. Aqui eu já coloco logo fim enquanto, para não esquecer. Ok. Essas variáveis aqui, elas vão ter que começar com algum valor também. Então, você já pode colocar aqui lá de fora todas elas. Código. Número de veículos. Ok. Como você quer saber o maior índice, qual o código desta cidade, eu vou ter que colocar aqui um contador. Aqui, ó. Eu tenho que colocar um contador porque este valor do contador de cidades, ele só pode chegar até 5. Não pode passar de 5 porque está pedindo aqui 5 cidades. Então você vai colocar aqui da seguinte maneira. Você zera aqui no início e coloca assim, ó. Começar com 0, ele vai incrementar mais 1. Aí depois 2, 3, no caso você tem que colocar 4. Que eu coloquei menor ou igual. Então, ele já começa com 1 e ele, como ele vai somar mais 1, vai ter 4 mais 1, vai ter 5. Então, o último valor a ser impresso na tela vai ser 5. Você pode fazer um teste. Aí, aqui tem que fazer um ajustezinho para poder aparecer. Digite o código da, no caso, primeira cidade. Você pode colocar assim. Um espacinho aqui para não ficar tão grudado. Aí. Digite o código da primeira cidade. Colocar 1. Número de veículos. Qualquer valor, só para fazer o teste mesmo. A segunda. E a quinta. Ok, vai dar erro, obviamente, eu não terminei. Mas você viu que ele contou até 5. Pois bem. Aqui é bom você colocar também, do mesmo modo como eu fiz aqui, você pode fazer nos outros. Não, obrigado, você pode colocar só no primeiro, né? Vou colocar aqui um A, né? Ok. Agora você vai ter que
Você tem que descobrir qual é o maior e o menor índice de acidentes e o código da cidade. Nesse caso, você terá que fazer um se. Você vai colocar se o número de acidentes A for maior que o maior que já está lá. No caso, eu vou colocar maior aqui 0. Mas vai começar com 0, mas se o número que eu digitar aqui for maior que 0, que é o mais provável, normalmente os valores vão ser maior que 0, ele vai trocar. Eu vou colocar assim, o maior vai ser A, o próprio A que eu digitei por último. Então. E também eu vou aproveitar e já colocar o código, né? Eu vou colocar maior código. Maior C, por exemplo. Eu coloco o último valor digitado do código, CD. Ele troca, então eu vou colocar aqui também maior. Inicia com 0. Você tem que colocar aqui. O maior valor é inteiro também. O maior código também. Fim C. Aí neste caso, como o valor do acidente ele começou 0, aí depois você vai digitar um outro valor, ele vai aguardar no lugar da variável maior. Na hora que você digita o próximo, ele vai comparar e ver se é maior do que o valor que já está lá. Se for maior, ele vai trocar. Se não for, ele vai deixar o valor que já estava. A mesma coisa com o código. E essa é a maneira de você fazer, melhor maneira de você descobrir qual é o maior. Para descobrir o menor, você faz algo similar, só que você troca aqui para o menor. Você vai usar menor, obviamente. Aqui também. E o menor código da mesma maneira. Aí você acrescenta aqui também. Aqui já dá para você saber qual é o maior e qual é o menor. Só um erro que eu estou cometendo aqui. Esse valor tem que ser um valor bem alto. Pode ser qualquer valor, desde que seja alto. Porque se você deixar 0, o número digitado aqui nunca vai ser menor que 0. Porque A tem que ser menor que 0 para ele trocar. Se eu deixar 0, ele nunca vai ser menor que 0. Então eu tenho que deixar um valor alto para que o valor seja sempre menor do que aquele valor. No caso aqui eu coloquei 1 milhão, 10 milhões, enfim, deixa ser um valor bem alto. E ele vai trocar. Beleza, que funciona para funcionar direito. Depois você faz isso, você vai agora fazer a próxima parte, que é fazer a média. Outro se. Não, no caso não é necessário se, né? Porque é a média de todas as 5 cidades juntas. Então você vai ter que fazer um somatório de todos os veículos das 5 cidades juntas, depois dividir por 5. É uma média comum, né? Então, vou colocar assim, total de veículos. Total de veículos mais o número que foi digitado aqui, o número de veículos. Como você está criando mais uma variável, você tem que colocá-la aqui e, obviamente, aqui também.
como são 5, tem que fazer... ele quer a média, obviamente, ele não quer o total. Então, média de veículos é o total dividido por 5. No caso da média, não é inteiro, é real. Porque a média pode dar número quebrado, né? Ok. E a última parte, qual é a média de acidentes de trânsito nas cidades com menos de 2.000 veículos de passeio? Aqui tem que ter um C. Então, no caso, se o número de veículos é menor que 2.000, então ele vai fazer o quê? É a média. Então ele vai ter que ir somando também, semelhante a isso aqui, só que é só com as cidades que tem menos de 2.000 veículos. Então você pode fazer algo parecido, você só vai trocar, por exemplo, assim, ó. Total de veículos nas cidades com menos de 2.000. Você pode pôr um 2.000 para diferenciar. E ele só vai fazer esse somatório se tiver um número de veículos menor que 2.000. Só que no caso, você não sabe a quantidade de cidades que tem menos de 2.000 veículos, você tem que fazer uma média. Aliás, você tem que fazer um contador para saber o total de cidades que tem esse número, o número inferior a 2.000. Então, contador 2.000, por exemplo, pode ser contador 2.000 mais 1. Cada vez que tiver uma cidade, ele vai incrementar aqui. E, obviamente, essas variáveis você tem que colocar todas aqui. Você colocou contador 2.000. Ok. Você quer saber a média, então mais uma. Média 2.000, por exemplo. No caso, a média é 2.000 é o total de veículos com número inferior a 2.000. Número de cidades com número inferior a 2.000 veículos, dividido pela quantidade de cidades que tem menos de 2.000 veículos. Vou colocar a média 2.000, se é média, não é inteiro. Ok. Fim C. Uma outra coisa que eu estava observando, eu não coloquei menor e maior. O menor e o maior aqui nas variáveis não está inclusa. Não pode esquecer de colocar, senão na hora de rodar não vai funcionar. Não, o maior tem, o menor que não tem. O maior está aqui. Ok. E também eu estava esquecendo do menor C. Ok, né? Penso eu que não falta mais nada. É só ajustar aqui, ó. Você já pode colocar, você já fez todas as variáveis e você vai simplesmente acrescentar aqui. Ó, maior índice de acidentes de trânsito é. No caso seria esse, aliás, esse. O código maior C
a média MV e essa outra média M2000. Vamos ver se roda a princípio. Colocar valores aleatórios só para ver se não tem nenhum travamento, algum erro no meio do caminho. Deu um erro. Foi aqui no escreval. Eu escrevi errado. De novo, né? Aqui está, ó. Agora ele não deu nenhum erro. O erro era só aquele mesmo, enfim. Eu digitei novamente e achei aqui alguns valores. Mas você agora precisa saber se realmente está funcionando direitinho. Bom, antes de mais nada, eu estava dando uma observada aqui e eu vi que tem um erro, porque ele pede a média de acidentes de trânsito nas cidades com menos de 2.000 veículos de passeio. E aqui nesse C, no final, o número de veículos menor que 2.000, ou seja, você vai fazer essas operações se tiver menos de 2.000, só que eu coloquei aqui número de veículos, no caso é acidentes nessas cidades. Você colocar A, ele vai somando aqui, porque quando você faz esse tipo de esquema, você vai colocar o número e ele vai acrescentando cada vez o valor de A ao que já estava lá, né? Eu tinha colocado NV, ele na verdade estava somando era o número de veículos, mas ele não quer o número de veículos, ele quer o número de acidentes nesse caso específico. Ok, ajustado isso, você vai pegar, eu fiz uma tabela aqui, essa tabela ela já tem alguns valores que eu inventei aqui, já tem inclusive a média e também a média nas cidades com menos de 2.000. No caso eu peguei acidentes aqui, que é o que pede na questão. No caso, você executa e digita esses valores para ver se bate. Aqui. Ok. Você pode ver aqui, ó, o maior índice de acidente de trânsito na cidade com 1.100. Justamente é essa cidade que tem maior índice. E aqui tem menor, é de 160, foi o que apareceu aqui. O código da cidade de 1.100 é 4, ele mostrou 4. Esse aqui é 5, ele mostrou 5, tá ok. Ó, a média 1880, 1880. E aqui 453,3333 é o que ele mostrou aqui. Essa dízima aqui, para ela não aparecer esse monte de casas decimais, você pode simplesmente vir aqui e colocar 2 pontos, assim. Aí na hora que você digitar novamente, ele vai mostrar só 2 casas decimais após a vírgula. Mas
essencialmente é isso. Espero ter ajudado e até mais. Bem, uma outra coisa que é importante falar é que essa estrutura que eu usei aqui, ela é estrutura enquanto, vocês já perceberam. Se eu quisesse usar a estrutura repita, eu teria que trocar. Você pode simplesmente pegar a que você já tem pronta enquanto, troca isso aqui. Você coloca repita e lá no final onde está o fim enquanto, detalhe, eu não cheguei a falar, mas você tem que colocar esse monte de informações aqui que vai fazer todo o procedimento, todos os cálculos para poder exibir no final, você tem que colocar dentro do enquanto, caso você use enquanto. E caso você use repita também, tem que estar dentro do repita. E, e isso aqui fica, essa parte aqui, ele fica só no final para ser exibido quando terminar. Porque se você colocar dentro, ele vai ficar repetindo, né? Então você vai entrar aqui, coloca fim, repita. E você coloca o até, né? Ele tem que parar em algum momento. Ele vai parar, ele vai repetir isso até o código cidade ser igual a 5. Eu vou colocar igual, maior ou igual, para não ter nenhum risco. Código cidade maior ou igual a 5. Você só faz essas alterações, isso basta, ele vai funcionar. Eu posso pegar até a planilha, a mesma. Se quiser fazer o teste, eu vou pular aqui, mas ele vai rodar. Eu vou pular aqui só para poder não demorar tanto. Aqui eu já digitei tudo novamente, está aqui os valores. Os valores eram o mesmo, ó. Tal. E aqui eu já fiz aquele ajuste, ele apareceu só duas casas decimais. Você pode ver que funciona do mesmo modo e a estrutura que eu usei aqui já foi repita e não enquanto. Ok? Até mais.